Boa tarde. Hoje recuperamos mais uma memória da Rádio Alto Ave, justificadamente. Como noticiamos, faleceu no dia 26 de junho, com 93 anos, na cidade do Porto, onde tinha residência em Portugal, o médico especialista em radiologia, Dr. Joaquim Vieira, natural de Vieira do Minho, e que foi para os Estados Unidos quando concluiu os seus estudos na Universidade de Coimbra e prestou serviço numa das mais prestigiadas clínicas americanas, a Clínica Mayo. Nunca se desligou da sua terra de origem e deixou um legado substancial de livros na Biblioteca Municipal Padre José Carlos Alves Vieira, além do gosto pelas instituições da terra. A conversa que hoje reeditamos foi produzida em contexto de análise e comentário da imigração portuguesa e é isso que lhe propomos. Boa tarde, obrigado por ter aceito o convite. Doutor, quando partiu num momento difícil do país, estava quase a arrebentar, digamos, aquilo que foi depois conhecido como a Guerra Colonial. Mas não foi essa a sua motivação? Não foi nada disso. Eu fui porque era naturalmente um aventureiro, era um indivíduo que gostava de conhecer novas terras e sabia que em Portugal não havia as facilidades que eu ia ter na América. Foi, portanto, na perspectiva de melhorar o seu conhecimento e realmente especializei-me em radiologia e oncologia, que em Portugal não tinha facilidade nenhuma, porque nesse tempo os radiologistas eram filhos ou genros dos radiologistas. Ainda hoje se fala de um certo corporativismo nessa como noutras profissões. Uhum. E era mais acentuada nessa época. Claro, profundamente acentuado. Mas não fugiu... Havia em medicina, os próprios professores de medicina já começavam a fazer, já viam nos alunos uns competidores. E por isso o ensino de medicina era deficiente, porque realmente os professores... Temos aqui uma primeira dica. O ensino de medicina, hoje os nossos, por força da situação que o país vive, muitos quadros qualificados, a nossa imigração hoje é particularmente uma geração de população qualificada, nessa altura, e são reconhecidos, particularmente na área da medicina, como noutras, mas são reconhecidos como bons profissionais, são aceitos exatamente por isso. Consegue fazer comparação com o período em que partiu? E vamos recordar outra vez, partiu nos anos 50, do século passado. Como é que é dizer? A minha opinião é que o estudo de medicina era deficiente. Em Portugal, nos anos 50. No meu tempo. Eu não sei como era no Porto ou em Lisboa, mas em Coimbra era deficiente. Portanto, depois eu cheguei a essa conclusão mais quando cheguei à América. Vi que realmente o contraste. O contraste entre o que os americanos ensinavam com os portugueses que não ensinavam nada. E como foi? Não ensinavam nada, não. Ensinavam o mínimo que podia ser possível. Mas como foi esse encontro com a América? Nós recordando, por exemplo, aquilo que foi o choque de muitos portugueses obrigados a emigrar nos anos 60, e estamos a falar apenas dessa época, que a imigração portuguesa começou já no século XVI, mas esses tinham uma dificuldade inicial, além de outras, que era a língua. O doutor não teve esse problema. O inglês já era uma língua conhecida. Eu tinha estado em inglês, mas eu tive dificuldades em inglês os primeiros 3 meses. Porque uma coisa foi difícil, e eu, que sou um indivíduo extrovertido patologicamente, andei deprimido 3 meses. Não comia, não bebia, não urinava, não fazia nada. E depois, reagi, e porque não queria vir para Portugal outra vez, porque era uma vergonha, para vir regressar, que era um vencido, e resisti. E passados 6 meses já estava... Esse é um dos sentimentos do imigrante, é vencer quando sai. E ao fim de 6 meses já eu estava
a dar cartas, eu já estava... E ao nível dos costumes, doutor, o que é que encontrou de diferente? Não, os costumes, eu cientificamente adaptei-me à América fantasticamente, mas socialmente eu nunca me adaptei à América. Eu fui sempre um português lá longe. de gema, de coisa. Eu não tenho, em 50 e tal anos, não tenho um amigo americano. De maneira que os meus amigos são todos ou do tempo do liceu ou do tempo da Universidade Portuguesa. Mas isso é por uma ideia não, puramente conservadora ou porque... Não, porque há competição? Não, porque eu gosto muito dos costumes, não, os americanos, mas há 3 coisas que eu gosto de discutir que os americanos não gostam de discutir, que é política, religião e eles gostam de discutir carros, ações, dinheiro, e eu eu nunca tive tendência... É um fator que o exclui nessa... Mas de qualquer maneira... Para mim os carros nunca tiveram grande importância, o dinheiro tem aquilo que é necessário, que tem, mas nunca foi o meu... Portanto, nunca conseguiu aculturar-se, integrar-se perfeitamente na América? Não, eu vinha quantas vezes podia a Portugal, porque onde eu me sinto bem é em Portugal. E particularmente em Vieira do Minho. Em Vieira do Minho, principalmente em Vieira do Minho. Isso toda a gente sabe, eu não preciso dizer isso porque é óbvio. Por isso, falemos um pouco antes. Como estudante, foi uma figura da equipa da Académica. Eu joguei na final das Júniors da Académica, em 48, contra o Benfica, e apanhámos 7-0, mas eu era o back central da Académica. Era a defesa central da Académica. E não cometeu falhas nessa altura? Não, eu cometi falhas. Ou era o Benfica era mais forte? Não, o Benfica muito mais forte. O Benfica, nesse tempo, tinha uma equipa que todos foram para a primeira divisão. E que falta lhe fez o futebol na América? Não, porque na América o futebol nessa altura não tinha expressão. Eu sempre estive em contacto com o futebol europeu e português. De maneira que eu nunca perdi, e para mim o futebol nosso é o desporto rei, porque eu, por exemplo, estou na América há 57 anos, não sei nada de beisebol. Mas sei um bocadito do futebol, porque era mais fácil. Mas isso... De qualquer maneira, essa sua resistência à aculturação não evitou que se integrasse perfeitamente profissionalmente. Naturalmente eu era assim. Não foi resistência nenhuma, porque eu não tenho resistência a me aclimatar a nada. Mas eu naturalmente era assim. Eu não fazia resistência nenhuma. Eu sou assim natural. De qualquer maneira, encontrou numa América um país em que podia, se quisesse, e se tivesse interlocutores, falar abertamente da política, dos temas que gostava, quando em Portugal não aconteceu mesmo. Eu na América, politicamente, senti-me num paraíso. Porque podia dizer o que queria e falar, e eu, como um extrovertido patológico, gosto de dizer o que penso. E em Portugal nunca pude dizer isso. De maneira que cheguei à América e a América estava... Eu criticava a guerra do Vietnã abertamente. Eles diziam que o médico português que era um bocado maluco, mas deixavam-me falar abertamente. E se viesse a Portugal, não podia falar sobre a guerra colonial, porque senão ia para a cadeia. E essa abertura de liberdade foi um prazer fantástico. Quer dizer, eu senti-me, digo, isto é outra terra. Digo, afinal, o salarazismo, quer dizer, nós não temos que viver num sistema salarazista, porque há outros países em que se fala livremente. Contactou de alguma maneira com alguns dos portugueses, nomeadamente, por exemplo, de Jorge Sena, que escolheu também os Estados Unidos? O primeiro ano eu não havia português, e em Cleveland, que foi bom, porque eu aprendi inglês mais rapidamente. Mas depois vim para a Canérica, onde havia uma colónia portuguesa muito grande, onde eu me aclimatei fantasticamente. Inclusivamente tive um indivíduo
de Vilar de Perdizes ou Teixeira, que me adotou quase como filho, onde eu comia quase todos os dias, enfim, foi um indivíduo que gostava também muito de Portugal como eu, mas que dizia que o trataram tão mal que ele às vezes que lhe dava vontade de vir da avionete e bombardear Vilar de Perdizes, porque andou, a primeira vez que calçou uns sapatos tinha 20 anos. Isso é uma marca do país que deixou aqui em 57. Ele tinha uma camada córnea da perna que dizia que cortava quase 1 centímetro com a navalha. Que cortava quase. Ele tinha um calo. Tinha um pé tão duro, exatamente. Que podia dar com a navalha de barba. Podia pará-lo como se apara o casco de um. E esse indivíduo, como eu era, ele era de Beato Perdiz. Era um vizinho. Eu, como homem de sorte, outra vez encontrei um pai adotivo. Eu tive os pais adotivos em Portugal e na América. Mas ao nível profissional, apenas lidou com americanos ou lidou também com portugueses? Não. Encontrou logo portugueses? Não. Em Cleveland não lidei com portugueses. Foi um ano que foi bom, porque eu assim aprendi inglês rápido. Depois vim para a Canérica, havia uma colónia portuguesa fortíssima e eu, claro, aí senti-me muito melhor. Comia sardinhas assadas, comia comida portuguesa. A primeira vez que eu fui à casa desse senhor Teixeira, estavam patas de porco e eu disse, Teixeira, eu já não como isso há um ano e tal, comi-las todas. E ele ficou satisfeito porque eu era um doutor e ele pensava que os doutores não gostavam de patas de porco. Mas isso era também uma marca da época. O doutor estava a uma certa distância do resto da população. E o Teixeira gostou muito porque dizia, este é um doutor, mas é um doutor normal, que gosta de coisas que eu também gosto. Porque ele estava habituado a que os doutores de Portugal não gostassem dessas coisas. Isso facilitou-lhe não a aculturação, mas a adaptação. A adaptação, porque eu sou, por natureza, um indivíduo popular e gosto dos costumes populares e adoro a minha comida favorita é mão de vaca e pata de porco. Também, mesmo assim, não escolheu uma portuguesa para casar. Foi o acaso ou foi uma opção? Foi um acaso. Não, eu casei-me. Eu não me queria casar porque não tinha possibilidade. Quer dizer, eu tinha dificuldades de me casar, de conciliar. Depois encontrei, já tinha 36 anos, eu digo, eu tenho que me casar. E encontrei uma colombiana que eu gostei e casei-me, mas disse-lhe antes de vir para Portugal, isto é assim, a minha casa é uma casa boa, mas não tem um quarto de banho decente. Porque mesmo as casas boas não tinha quarto de banho. Ela que tomava banho todos os dias tinha que ir ao hotel tomar banho. Mas eu avisei-a. Olha, aqui, a minha casa é uma das melhores de Vieira, mas Portugal ainda não tem quartos de banhos decentes. E foi fácil a adaptação? Foi porque ela gostava de mim e ela... E próxima também na profissão? Próxima também na profissão? Não. Não, ela não. Ela veio ao Canadá aprender inglês e francês. E eu conhecia no restaurante do hospital. Ela disse-me isto, digo, diabo, eu também te posso ensinar português, prático e teórico, mais prático do que teórico. Ela era mais nova há 15 anos que eu. E era bonita, e enfim, eu era femieiro. E nunca foi insensível à beleza feminina como outras. Por exemplo, à beleza da paisagem da terra. Eu fui sempre sensível à beleza feminina. E para mim, as mulheres não há nada melhor que uma mulher. É aquilo que se diz um homem normal. Normal. Mais talvez normal. Mas também não é insensível à paisagem. E à paisagem da terra onde nasceu, de Vieira do Minho, particularmente. Muito sensível. Eu não passo outra coisa a ver a paisagem de Portugal. Portugal é um país lindíssimo, todo ele. Não há uma região que não seja bonita. E quando regressei a Portugal, em 62, eu vim um ano aqui, e quando subi a Serra do Carvalho,
Eu dizia, que coisa linda, que coisa fantástica, como é possível que eu tivesse andado de 27 anos sem dar conta disso? Mas esteve ainda 20 anos na América com o chamado Portugal Antigo, antes da democracia, de 74. 74. Aproximadamente 20 anos, foram 19 anos. 19 anos. Mas não... Pôde perceber como é um visitante anual, pelo menos, hoje reparte-se muito entre Portugal e outros países, mas pôde perceber aquilo que o país era e passou a ser. E como é que o observa? Eu só vim a Portugal depois de me tornar cidadão americano, porque tinha medo que me prendessem, porque eu na América dizia... em qualquer reunião de portugueses, eu dizia mal do regime português e criticava o regime português. E nunca sabia se entre os visitantes portugueses estava algum informador? Estava algum informador, de maneira que eu tinha medo de vir a Portugal. E não vim, só vim depois de me tornar cidadão americano. Mas pode, portanto, comparar o que foi Portugal no pós-25 de abril de 64 com aquilo que era no período que conheceu antes. É uma diferença como a água do vinho. Quais são as diferenças mais significativas que nós? Oh, meu Deus, quando eu no tempo, quando era rapazito, andava tudo descalço, só comia um caldo, uma sardinha toda a gente sabe que era para 3. Eu era quase dos únicos que andava calçado. Eu, para jogar futebol, os outros indivíduos obrigavam-me a tirar os sapatos e eu concordava, porque se eles andavam descalços, para não ter vantagem. De maneira que não havia, quer dizer, na minha opinião, Portugal nesse tempo era um país completamente... No ensino universitário já disse, pelo menos na área que conhece, sentia que não era aquilo que é hoje, não era, pelo que conhece. Agora não conheço. Agora sei que no meu tempo, eu sei que os professores, toda a gente fazia já caixinha de não ensinar, tinham medo da competição. E na América, como é um país grande e mais rico, isso não existia. O professor aparecia como um igual, apenas como um facilitador do conhecimento. Sempre a ensinar. Uma preocupação máxima de ensinar. Que em Portugal aqui ainda conheceu o estrado. Não havia nenhuma preocupação de ensinar. Aqui ainda conheceu o estrado do professor. Embora houvesse bons professores, o seu professor primário foi bom professor. Eu tenho muita consideração dos professores primários meu e dos professores do liceu. Dos professores da universidade, francamente. Tenho boa impressão de 2 ou 3, o resto era tudo fraco. Fraco no sentido pessoal ou no sentido do conhecimento? Não, conhecimento eram capazes de saber muito, porque eu também não sabia muito de medicina, mas eram fracos com a atitude humana, de ensinar e de fazer esforço para que... Voltamos aqui ao famoso corporativismo. Havia uma elite, digamos, havia o medo de que eles estavam a formar um competidor. E por isso não diziam tudo não que ensinavam. Eles estavam a formar corretores de medicina, indivíduos que os mandavam os doentes a eles, porque eles eram os únicos que sabiam. Isso não encontrou, já disse, esse problema na América? Na América, não. Entre iguais, entre parceiros de trabalho? O americano, todos que eu tinha, sempre, eu notava neles que o prazer de ensinar. Mas hoje e desde, como lembrou, sobretudo desde 74, que vem com regularidade anualmente, sim. E não só os 15 dias ou um mês, vem mais tempo, visita o país, contacta com colegas. Que ideia tem do ensino da medicina hoje? Eu dei muitas conferências de radiologia no IPO do Porto e na Universidade do Porto. E notava, porque tinha um amigo que era o Dr. Rodrigues Gomes na Universidade do Porto e tinha o Dr. Guimarães Santos no IPO que me convidavam, porque se não fossem eles não me convidavam, porque tinham medo que eu voltasse à Terra e fosse um competidor que fosse um competidor económico deles. Mas deixe-me ainda insistir, mas percebe que hoje
Em Portugal, o ensino da medicina está melhor do que no tempo em que a conheceu? Não sei. Há, digamos, mais abertura? Não sei. Não sei. Naquilo que eu fui capaz de apreciar, não sei. Eu não sei. Quer dizer, agora não. Eu nunca. Eu nunca. De qualquer maneira, De qualquer maneira, além de conferencista, é também amigo do convívio e convive com muitos colegas da área da medicina. Sim, não. Os médicos portugueses são competentes. Não. Em cirurgia ou em qualquer coisa. Agora, o que são têm medo da competição. Estão sempre. Ainda hoje. Aquilo que eu. Claro, hoje também a competição será maior porque também, enfim, o espaço vai fechando. Enfim, o país está em crise, as políticas também estão a retirar espaço a muitos dos jovens médicos que vêm e nós vemos até a minha crítica o número dos que imigram. Portuguesa não é da competência. Eu tenho os médicos portugueses em competência. Eu estou muito competente. O que estou, a crítica que eu tenho é que estavam sempre com medo da competição, não ensinavam nada, o aspecto competitivo era tudo para eles. Agora que eles, eu estou convencido que eram competentes, e até os professores que eu tive na Universidade de Coimbra, alguns deles eram muito competentes, o Bissaia Barreto e coisa e tal, mas que foi o indivíduo que eu tive até a melhor impressão dele. Porque havia outros professores que eram muito competentes, mas não davam aulas. Quem dava as aulas eram os assistentes. O professor quase não dava aulas em Coimbra. Isso não acontece havia, não sei. Agora, o Bissaia Barreto, por exemplo, que era uma figura prominente da medicina portuguesa, não dava aulas, não falhavam aulas. E quanto àquilo que é o progresso da medicina e dos serviços de saúde em Portugal? Não sei. O contraste que tem com o antes de 25 Não, tem. Pegamos aqui no antigo Hospital da Misericórdia e pegamos hoje. E no antigo Hospital de São Marcos, quando o conheceu. Eu estou convencido que têm progredido, mas não tem o nível dos hospitais americanos. De qualquer maneira, o nosso serviço de saúde foi considerado dos melhores na Europa. Na Europa. Não, os americanos têm esse problema, é que a medicina é das melhores, mas também é para certo número de indivíduos que têm dinheiro. É seletiva. É seletiva, quer dizer, agora... mas quando não tem dinheiro, os indivíduos que não têm dinheiro nenhum são tratados como se tivessem muito dinheiro. Mas antes eles tiram o pouco que tem. O pouco que tem até que ele não tenha nada. Digamos que a América é um país de grandes contrastes. Existe uma imensa riqueza e uma grande pobreza também. E mesmo agora a dificuldade que tem em fazer a reforma da saúde. A reforma, o Obama... Mas isso é a competição entre conservadores e democratas, ou republicanos e democratas? Não, republicanos mais. Os indivíduos não deixam... E eu estou convencido... Que a falta de muita gente na América, apesar disso não se pode dizer que era o racismo, mas continua a haver racismo. E eles não gostam que haja uma reforma da saúde porque isso vai favorecer os pobres e eles não nos interessa nada. É esse mas o sentimento dos republicanos, os mais conservadores. Os republicanos, que existe um partido na América, o republicano, que está lá para favorecer 1% da população. Já agora, por comparação, vê alguém aqui parecido, alguma das forças políticas portuguesas com semelhanças com os republicanos americanos? Sim, não, os conservadores portugueses não são nada melhores que eles. Os conservadores portugueses, os indivíduos, não, em geral... Como é que é isso? Mas não diz como dizia Churchill. Eu não digo que os conservadores são pouco inteligentes, mas os pouco inteligentes que eu conheço são conservadores. Não diz como ele. Não. Os conservadores às vezes são inteligentes demais que não deixam ganhar dinheiro os outros e não tratam os outros. Agora, os conservadores o que não têm é moralidade,
para que toda a gente seja servido de uma maneira capaz. Ou dir-se de outra maneira, tem uma moralidade à medida. Uma moralidade à medida, uma moralidade com que eu não discordo completamente. Doutor, é sempre agradável conversar consigo, mas o tempo está andando e nós temos um tempo limitado para isso. De qualquer modo, nos aspectos do progresso social e económico que encontrou em Portugal no pós-25 de Abril, que acompanhou desde 74 até hoje. Isso é óbvio. Nomeadamente o 25 esta de terra. Abril, com todos os defeitos, o Centrão, o PS, o PSD, o CDS, só tem feito... Mas o progresso de Portugal é uma coisa enorme, é uma coisa, comparado com antes do 25 de Abril, é outro mundo. Outro mundo. Quer dizer, agora há muitos portugueses que continuam a ver no 25 de Abril uma coisa terrível, uma coisa que não existe e negam. Mas isso terá a ver um pouco também com a força da comunicação social e com a famosa superestrutura social que vem da comunicação social, ao ensino, ao poder. Eu sei que infelizmente ainda encontro muita gente que diz que o 25... Eu estou sempre a defender o 25 de Abril porque alguns indivíduos atacam o 25 de Abril e digo, oh meu Deus, comparar isto com o que era antes é como a água do vinho. Ora, o 25 de Abril tem muitos defeitos. Eu votei sempre socialista. Mas agora não vou votar em nenhum deles. Eu agora não vou votar no Centrão, porque o Centrão anda há 40 anos a brincar com os portugueses. Mas, enfim, não é este o principal tema da conversa, mas abrimos aqui um parênteses para dizer, mas onde encontra, digamos, possibilidade de ver o exercício do poder de forma diferente, isto é, outro projeto político para o país. Não sei, não tenho ideia nenhuma. Porque agora, a política é algo que não o atrai, é um observador, mas não se sente atraído por isso. Eu gosto muito de política, não gosto de ser político, mas estudo política. É um cidadão ativo. Eu estudo política porque há duas coisas em que o indivíduo, para não ser enganado, tem que saber, que é política e dinheiro. Se o indivíduo que quer empregar dinheiro e não estuda dinheiro, vai à falência. E na política, se não sabe, há um grupo de indivíduos, os chicos espertos, que o enganam. Mas o chico espertismo, digamos, que em Portugal é muito comum, 80% de chicos espertos. Claro, é uma ideia sua que não está... Que não existe na América esse chico espertismo. Mas existe também, digamos, de certa maneira, o fazer pela vida, como se costuma dizer. Isso é fazer pela vida, mas um enfermeiro nunca pensa que sabe mais que um médico. E aqui, um enfermeiro, ao passado pouco tempo, pensa que sabe mais que toda a gente. Mas isso é porque as regras não estão bem definidas ou não porque sei. A competição... É temperamental. É bom também dizer, em defesa dos enfermeiros, neste caso, que durante muito tempo, e particularmente até à Segunda Guerra Mundial, a medicina se centrava muito, mas a medicina centrava-se muito à volta do médico, e depois percebeu-se que havia outros profissionais, outras especialidades. Eu tive muitos técnicos americanos fantásticos, que nunca eu tive um problema dele me querer passar à frente. E eu aqui não tenho experiência, mas no outro dia fui ao centro de saúde onde eu estava e o enfermeiro que o reconheceu. E caramba, mas o gajo, eu vou fazer coisas que você nunca foram feitas, enfim. E eu disse à Luizinha, que era, olha, tem cautela com este, que ele quer trepar. Ele quer trepar, tem trepar. Mas eu tive técnicos na América fantásticos que nunca me treparam, nunca. Aliás, como se sabe, na saúde como noutras áreas existem equipas e há uma hierarquia de entrada de cada um, não é? E há uma equipa que coopera e não compete. Eu culpo isso. Eu culpo essa coisa que há um chico espertismo em Portugal que é endémico. De qualquer maneira, esse chico espertismo não evitou que, por exemplo, Vieira do Minho esteja diferente daquilo que conheceu, daquilo que deixou quando saiu em 57. Vieira do Minho, claro, para mim Vieira do Minho é sempre bonito de qualquer maneira. Mas, claro que o Vieira do Minho também tem progredido bastante, mas não é... o país tem progredido de uma maneira fantástica...
né? De maneira que agora Vieira do Minho por si não tem, porque Vieira é um país, uma terra interior e a gente também não pode esperar muito progresso. Até porque os meios financeiros disponíveis não são os melhores. Mas Vieira, naturalmente, que progrediu. Quais são os aspectos que dá mais relevo no progresso de Vieira do Minho? A rede viária do Conselho, o progresso de uma das apostas que tem sido feita aqui no Conselho, que é o turismo. Quais são? Eu não sei bem os progressos. Não, Vieira do Minho tem progredido porque Vieira do Minho é naturalmente bonito. Para mim é a terra mais bonita do mundo porque é minha. Sim, mas por exemplo, já não existe o famoso teatro que conheceu quando saiu o teatro que existiu onde é hoje a Praça Simas Santos. O Sr. Santos, não, mas nunca trabalhou no meu tempo. Comparativamente com esse Portugal, ou esse Vieira do Minho que conheceu, o Vieira do Minho que conhece hoje... Tu sabes que o cinema era na garagem, e havia nos bombeiros, e havia no Parque Florestal, que era bonito também. O futebol era no Campo da Sardinha. O futebol era no Campo das Sardinhas, o largo era dividido em 4 quadrados. Mesmo assim, ainda vestiu a camisola do Vieira verde. Claro. E até treinei o Vieira do Minho em 1966. Eu fui o treinador do Vieira em 66. É que eu fiz isso com um prazer fantástico, porque era a minha terra e tudo que fosse da minha terra. Mas nos últimos anos, o que se sente aqui, aquilo que nós também aqui ouvimos, enfim, há um certo abrandamento da vida, sobretudo na atividade económica. Deixa-me dizer uma coisa que é importante. É que eu, quando andava no liceu, éramos 4 ou 5 do Conselho de 15 mil. E hoje há milhares de estudantes e quando se forma um indivíduo em Vieira, não é surpresa nenhuma. E quando me formei em medicina, deram uma festa fantástica nos bombeiros em meu honra, porque eu era quase o único. Era o herói da terra, tinha chegado à medicina. E na altura era necessário e provavelmente alguns pensaram que iria ficar cá. Pois é. E até a minha família pensava que eu ia ficar. E isso eu sinto isso, mas eu não podia ficar. Porque, primeiro, eu era um indivíduo naturalmente inquieto e aventureiro, e gostava de conhecer novas terras. Ambicioso, está a falar na ambição no aspecto profissionalmente de desenvolvimento profissional. Mas aquilo que vê hoje da vida de Vieira do Minho, por exemplo, sempre gostou e ainda hoje o faz, de frequentar as esplanadas dos cafés. Claro. E gosto de falar de Vieira do Minho, dos tempos das pessoas da minha terra. Ainda hoje perguntei para o Zezinho das Ardências, que morreu já há 50 anos de tuberculoso, da mãe dele, que era coisa que vinha. Tudo o que é ligado a Vieira, eu gosto imenso e gosto de falar com o Armindo Vila Verde, com o teu tio, que é um indivíduo que se recorda tão bem como eu dos meus tempos. Porque estão na mesma faixa etária. Nós estamos no mesmo tempo e ele recorda-se das coisas e eu recordo-me também e eu tenho prazer em falar nesse passado. Mas isto que foi, por exemplo, o desenvolvimento urbano da sede do Conselho, de que forma é que o avalia? Não tenho. A mim isso não me impressiona. A mim, Vieira do Minho é uma questão mais sentimental do que propriamente, como é que é dizer? Propriamente uma questão de avaliação do processo de desenvolvimento. Eu não vejo assim grande desenvolvimento. Mas de qualquer maneira é uma pessoa atenta e percebe-se que é uma pessoa atenta à vida do Conselho. Que sei, claro. E não sendo propriamente, como já disse, um ativista político, é um cidadão atento e para quem a política não tem segredo. Para quem a política não tem segredo. Faço porque a política não tem acento. E de língua sou um combatente. De obras não sou muito bom, mas de língua estou sempre pronto
a defender os meus pontos de vista políticos. Mas o que me diz, por exemplo, hoje a situação do Parque Florestal, onde na sua juventude jogou ténis. Onde eu estudei, metade do curso de medicina foi estudar no parque de coisa. Que eu ia para o parque às 8 horas, saía às 8 horas e depois de noite ia para a Borga. Mas estudava 12 horas por dia no parque. Eu fiz metade do curso de medicina no parque e disse à minha mulher que quando eu morresse quero que parte das minhas cinzas vão para o Parque Florestal. É uma das suas vontades, o seu testamento vital, digamos assim. Já disse à minha mulher, disse, tu pões, se não quiser pô-las todas, põe alguma no Parque de Vieira. Daqui saí, aqui é de regressar a essa. Esse é o sentimento comum de quem emigra, de quem tem de emigrar. Exato, Ou acha que é um sentimento particular? De qualquer maneira, esse sentimento conheceu também de outros portugueses? Eu não sei. Eu sou, que toda a gente sabe em Vieira, que eu sou um indivíduo que sou um vieirense e adoro Vieira. E digo à minha mulher que se não fosse a minha família, eu vinha viver para Vieira, agora como velho. Mas volto a insistir, compara o Parque Florestal que conheceu com o Parque Florestal que conhece atualmente e o que vê? Há pessoas que dizem além que daquela... o Parque Florestal que é mais bonito. Para mim o Parque Florestal é sempre bonito e quanto mais velho, mais bonito é. Que antigamente estava melhor tratado, é verdade, mas que o Parque Florestal é uma beleza, é. E relativamente àquilo que é a vida no concelho, vive-se e convive-se bem naquilo que aprecia? Não, hoje, eu quando era rapaz, eu supunha-me à esquina do Albino e eu sabia que as pessoas que me vestiam, se era de Parada, se era de Pinheiro, se era assim. E eu hoje não sei de onde eles são, porque vestem todos o pronto a vestir. De uma maneira decente e muito padronizada, porque o pronto a vestir veio também criar... Que no meu tempo era uma coisa horrível, quer dizer, os indivíduos... Há, portanto, pode-se concluir, nota uma grande diferença, uma maior diferenciação. De uma maneira geral, hoje são completamente mais desenvolvidos socialmente. Não tem. Mas já ouviu, acompanha e discute, como ouvimos, a situação de crise que vive Portugal, como vive em outros países da Europa. Como a aprecia em Vieira do Minho? Como é que a avalia em Vieira do Minho, como a vê daquilo que tem oportunidade de observar? Eu estou de tal maneira ligado a Vieira do Minho sentimentalmente que eu não posso... Para si é tudo bom, continua a ser tudo bom. É tudo bom. Realmente eu não... Mesmo a vida de café continua a ser a mesma? A vida de café, antigamente talvez fosse mais, havia mais gente com quem falar, fazia-se mais vida de café, hoje a juventude não tem outras opções. Outras opções que eles não... No nosso tempo não tínhamos opções. Era aquilo e pronto. Até os brinquedos se faziam, em alguns casos. Aquilo com que se jogava se fazia no outro. Ainda nos últimos minutos, como vê, daquilo que pode observar e como opinião pessoal, como vê o futuro de terras como esta? Numa conversa que não foi esta, mas que se pode revelar, tenho a opinião de que o desenvolvimento do país foi muito desigual e estes concelhos, estas terras do interior, perderam um bocado naquilo que foi a planificação do desenvolvimento do país. Eu penso, eles estão a perder o interior, porque economicamente eles têm um bocado de razão, mas sentimentalmente e de uma maneira boa para o país, eles deviam, apesar de dar prejuízo, deviam proteger mais o interior. Como nos dizia uma jovem professora no último domingo que aqui estivemos, mesmo até o fecho de escolas tira o sentido da comunidade às pessoas. Eles deviam favorecer o interior, e mesmo que se desse prejuízo. Eu reconheço que dá prejuízo, mas o interior é muito importante
por todas as maneiras, sentimentalmente, e vê-se que casas bonitas em qualquer sítio, porque o indivíduo veio fazer sempre a casa onde nasceu. Último tema para 1 minuto e meio. O turismo, que é uma aposta no Conselho. Naturalmente que os autarcas procuram atrair investimento, como, enfim, qualquer responsável político, mas uma das apostas aqui é o turismo. Que opinião tem sobre o turismo e o desenvolvimento turístico no Conselho? Não tenho grande opinião, não sei, não sou ignorante, eu não... Mas conhece algumas das unidades turísticas? Eu sei que, mas não sei muito. Porque eu, como venho a Vieira, e não vou para nenhuma casa de turismo, venho, agora neste caso estou no Orixal, que me tratam muito bem e coisa e tal. Mas eu de turismo... Mas até aí nota diferença para melhor. Claro, o meu cunhado que era colombiano, e disse que o quarto mais barato e melhor foi o de Vieira. O que é uma boa publicidade. Foi o meu cunhado que disse, não foi eu. O meu cunhado disse, o quarto que eu gostei mais foi o de Vieira e foi o mais barato. E para concluir, em menos de 1 minuto, como vê, na avaliação pessoal que faz, o futuro de terras como Vieira, de concelhos, estes concelhos do interior como Vieira do Minho? Não sei. Mas tenho medo que as pessoas vão para o litoral e que o interior desapareça, o que é uma miséria moral e de todos os aspectos. Eles deviam proteger muito mais o interior, porque as pessoas gostam das terras onde nasceram. E eles estão obrigados a sair porque não têm saúde, não têm escola, não têm onde pagar os impostos, não têm nada, eles têm que sair. Mas isso quer dizer que o seu desejo seria que serviços não abandonassem o Conselho? O meu desejo é que eles cuidassem com mais interior, com mais profundidade o interior. Porque o interior de Portugal é muito famoso, porque é muito necessário, porque o Portugal, de uma ponta a outra, é lindo e essas terras do interior não podem passar desapercebidas. E terminando o nosso tempo, dizendo-lhe que também não passa despercebido aqui quando é que chega. Claro. Até por isso. Eu... E por isso lhe agradeço a disponibilidade para ter estado aqui, falar um pouco não só da imigração, mas e particularmente a sua experiência pessoal. Tivemos hoje, cumprimentando nele todos aqueles vieirenses que algum dia saíram de Vieira do Minho, o doutor Joaquim Vieira, que aqui regressa sempre com normalidade e que nós esperamos que o faça uns anos mais. Eu digo à minha mulher, enquanto a minha cabeça estiver a trabalhar normalmente, 4 meses em Portugal não dispenso. Mais uma vez, obrigado por ter estado aqui. Foi, como lhe dissemos, uma edição do Falar Daqui que quisemos trazer à atualidade quando nos deixa fisicamente o Dr. Joaquim Vieira, um cidadão vieirense que nunca esqueceu Vieira do Minho e que aqui regressava sempre que podia. Em nome da memória e da gratidão por esse e outros momentos. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana, 2 a 8 dias. Vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.